bem-vindas a mais um episódio do nosso Impcast. Eu sou Isabela Oliva, mentora, empresária e host aqui do nosso Impcast. E eu preciso dizer que esse episódio, ele é muito especial, muito, muito mesmo. Eu tô muito feliz. Eu falo que eu só trago mulher babadeira aqui, né, gente? Vocês já estão, assim, acostumadas. Mas hoje eu preciso confessar que esse é um episódio que pra mim vai ser muito especial. Vai ser um episódio que vai ficar marcado no meu coração, que é uma pessoa que eu queria muito trazer aqui. E vocês vão entender mais sobre isso. Ah, Isa, eu já vi aqui na rede, mas finge que não viu, tá, senhora? Vai dar certo. A minha convidada de hoje, ela é natural de Formiga. Então, nós somos conterrâneas de Formiga. Então, daí você já tá entendendo que o negócio vai ser forte. Ela é CEO do Artesanato em Cobre, o e-commerce de cobre puro mais reconhecido do Brasil. Ela é COO do e-commerce Classe A, aceleradora que potencializa lojas online em todo o Brasil, com mais de 12 anos de experiência e já acompanhou mais de 6 mil negócios em 20 nichos diferentes. Eu acho que ela já está no exterior também, tá? A gente já vai atualizar a gente aqui. A sua missão é transformar empresários em verdadeiros estrategistas capazes de construir marcas sólidas e lucrativas. Senhoras, com vocês, Geisa Alves. Aê! Ai, tô muito feliz. Muito feliz de estar aqui também com você, Isa. É uma honra mútua, gente, entendeu? Todo mundo fala, como é que vocês foram se conhecer em São Paulo, sendo que vocês são de uma cidadezinha pequenininha de 60 mil habitantes. Eu falo, porque era pra gente se conhecer aqui nessa fase boa, entendeu? Todos nos empreendendo, avançando nos mesmos desafios. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu espero que a nossa troca aqui possa ajudar, contribuir, enriquecer muito aí de quem tá ouvindo. Com certeza. Gente, eu vou ser sincera, eu juro que eu vou tentar manter o meu roteiro. Eu trouxe perguntas muito bacanas, mas acaba que a gente tem uma conexão. A Geisa, além de ser uma mulher, uma empresária que eu admiro muito, uma empresária incrível, vocês vão ver um pouco mais sobre isso aqui. É uma pessoa, um ser humano que eu tenho a honra de chamar de amiga, né? Uma pessoa próxima a mim. E eu tô muito feliz de ter você aqui. E eu não escolhi ela porque ela é minha amiga, tá, gente? Porque eu sou preto no branco. Eu convidei ela para estar aqui. Agradeço o seu tempo, sua disponibilidade para estar aqui. Porque eu tenho certeza que ela vai impactar a sua vida, o seu negócio aqui hoje, tá? Exato. Inclusive, você já clica em gostei, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E eu quero que no final você deixe o seu comentário sobre o maior insight que você teve aqui, tá? Então, assiste até o final que você vai me agradecer. É isso. Então, pra gente poder começar, pra gente aquecer, eu queria que você contasse com essa trajetória empreendedora que você tem, por que você decidiu empreender? Porque eu queria ir no restaurante e não olhar a coluna da direita, a coluna do preço. Eu brinco que a gente, não é brinco não, falo sério, a gente veio de uma situação, né, de uma família muito humilde, tanto eu quanto o Bruno, né? Eu falo muito nós, porque eu cheguei até aqui juntamente com o Bruno, que é meu sócio de vida e de negócios. Nós vamos ter que marcar outra pra Exato, trazer o casal. E a gente sempre quis, né, ter uma vida melhor, né? Acho que eu sempre fui ambiciosa nesse sentido. Eu vi os meus pais sofrerem muito, né, na infância, passar necessidade das coisas. E eu não queria aquela realidade para os meus filhos, que hão de vir em nome de Jesus. Então, eu queria realmente ter uma vida diferente. Então, eu comecei a empreender por motivos financeiros. Para realmente ter uma vida melhor, poder ter mais liberdade de fazer escolhas financeiras. Depois o negócio foi tomando outras proporções, mas até hoje eu agradeço muito por empreender, porque isso transformou minha vida em todos os pontos possíveis. Muito bom. E você começou a empreender lá em Formiga. Foi. E aí, para contextualizar, porque eu queria que você conte um pouco dessa trajetória, né, de como você chegou até aqui, nessa abertura que eu trouxe. A G é de Formiga, eu também morava em Formiga, e nós morávamos na mesma cidade e a gente não se conhecia. E aí, gente, aqui uma confissão pública aqui para vocês, que uma das pessoas que me incentivou, que me inspirou a vir para Formiga, foi a Geisa. A Geisa, ia vir para São Paulo. Foi a Geisa e o Bruno, que é o esposo dela, que são amigos que se tornaram amigos nossos. A gente se conheceu de uma forma totalmente deusidência, né, que é Deus 100%. Que fez a gente se conectar. Mas lá em Formiga que você começou a sua trajetória. Sim. Tem quantos anos você está aqui em São Paulo? Tem 4 anos. 4 anos. E como que foi esse início? Você falou que decidiu por
por uma condição de vida melhor, Sim. buscar algo a mais. Mas como que foi esse começo para as pessoas entenderem? Esse começo, né, eu estava formando na faculdade, né, ciência da computação. Eu queria ir para a área de jogos, de games, porque eu sempre gostei dessa área, sempre fui meio geek, assim. E o Bruno também, formado em ciência da computação, queria a área acadêmica. Então, eu cheguei a fazer, né, uma pós na minha área de games também, que eu queria seguir por aí. Mas chega naquele ponto que você quer casar, né? A gente já tava noivo, já namorando já há 7 anos. E no interior a gente casa novo, gente. A gente casa cedo no interior. Então eu tava com 22 anos já pensando em casar realmente. E eu falei, poxa, a gente precisa de uma renda, né? Porque os dois estudando, trabalhando fora de CLT, não ganhava o suficiente. Vocês e aí começaram a namorar, você tinha quantos anos? Comecei a namorar com 15 anos. E namoramos 7 anos e casamos com 22 anos, né? E agora estamos aí com 11 anos de casados. Façam as contas da nossa idade, porque eu não sou obrigada a falar. Uma jovem senhora, como diz a Isa. Mas a gente começou muito nessa questão da renda extra. Então, foi aquele início bem penoso, né? De vamos fazer nos horários vagos. Que, no caso, era de 10 às 6 da manhã, né? Nos finais de semana, nos feriados. Então, foi muito um momento de abrir mão, né, da vida social, dos nossos momentos ali, até como casal mesmo, de sair, de aproveitar, para realmente focar nesse início de construir um negócio. Começou, né, de fato, como uma ideia de renda extra, então vamos vender produtos pela internet, porque a gente viu que outras pessoas estavam vendendo e dando certo. Esse movimento do mercado. Isso, apesar de ser Você sempre muito esteve à frente do mercado. Eu sempre percebo isso em você. Você sempre vê o mercado à frente. Isso já é desde lá de trás, né? A gente tenta, né, Isa? Porque é aquela ideia, parece que a gente... a sensação, na verdade, quando você tá fazendo, acho que esse é até um grande insight, porque quando você tá com a mão na massa, a sensação é de que você sempre tá pra trás. E eu acho que é um sentimento que a gente nutre de, opa, tá todo mundo fazendo, provavelmente você às vezes tá olhando a nossa jornada e com aquele sentimento de, opa, eu tô pra trás, eu não tô fazendo o suficiente, mas se você tá caminhando, dando seus passos, fazendo o melhor com o que você tem hoje, provavelmente lá na frente alguém vai falar que você estava à frente do mercado, né? Então, era muito essa sede de fazer acontecer e a gente, mesmo com todas as dificuldades, porque não tinha acesso à informação, não era igual hoje, né? Que você entra no YouTube e tem 50 vídeos te ensinando a vender pelo Mercado Livre. Um podcast como esse, entendeu? Uma aula dessa. Exato, isso daqui era completamente inacessível. Então, naquele início foi muito desafiador, né? Nesse sentido, mas foi o start, assim, pra gente chegar aqui até hoje, sabe? E construir o que a gente construiu, mudar a nossa realidade mesmo, né? Como família, como pessoas, né? Poder contribuir com outras pessoas também. A gente, de fato, né? Quando você começa a ter resultado, porque eu falo, as pessoas, elas te ouvem quando você tem resultado. Uhum. No início, elas só te observam. Exato. Então, elas estão observando, alguns criticam, outros não, outros apoiam. Tem aqueles espectadores ocultos que ninguém tá falando, né? Você olha e ninguém tá falando nada, mas tá todo mundo vendo, né? Todo mundo olhando. Mas aí depois, quando você começa a ter resultado, você percebe que você inspira muitas pessoas, né? Então, brilhe e deixe outros brilhar, né? Eu acho que o fato da gente conseguir realizar as coisas e ter resultado é o que faz outras pessoas olhar e falar assim, nossa... Se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo. Eu recebo muito essas mensagens no meu direct. Geis, eu olho pra sua história e falo assim, cara, a Geisa conseguiu, eu também consigo, sabe? E é exatamente isso. Porque eu também, quando comecei, eu tive esse pensamento. Meu colega conseguiu vender pelo Mercado Livre, eu também vou conseguir vender, sabe? Pergunta. Quando você começou, quem te inspirava? De pessoas grandes, às vezes, do mercado... Sim. Alguém que você acompanhava? Naquela época, a gente ainda não tinha, né, esse movimento de influência. Nós acabávamos de lançar Instagram, então até então era Facebook. Mas eu sempre gostei de ler, porque na verdade meu primeiro negócio foi uma livraria, né, que eu abri no centro da cidade, que faliu em 10 meses, né? A falência mais rápida da história. Mas também, né, quis vender livros no país, que a média de leitura é um interior de 60 mil habitantes. Assim, o meu... Mas começou. Foi bem. Meu estudo de mercado não foi um dos melhores, né? Mas, então eu sempre gostei de ler. Eu acredito que isso me colocava num outro mundo. Né? Porque quem é de cidade do interior sabe disso, né? Nossa cidade é 60 mil habitantes. Testemunha. A mentalidade, né? É muito restrita, é muito pequena. E por eu gostar de ler, então eu já lia muito Napoleão Hill, eu já lia Paulo Vieira, que foi o meu primeiro curso que eu fiz na internet. Então, acho que esses movimentos de
ir para os livros foi o que me colocou ali numa mentalidade mais de ambição. Eu lia muito Gustavo Cerbasi, que falava de finanças. Verdade. Tanto que eu li, assim, todos os livros de finanças de Gustavo Cerbasi. Até 2017, eu li todos que ele tinha. É aquele que a gente encontrou no kart? Exato. Ah. Nós, inclusive, encontramos com ele, gente, recentemente. Eles correram de kart com ele. Exato. Muito então, bom. acho que essas pessoas me inspiravam. Sabe uma coisa que é legal? Tem muita gente que me acompanha, imagino que você também, que tá, às vezes, numa cidade do interior e tem a vontade de ir para uma cidade maior, né? Tem aquela sensação, mas tem medo. É tudo muito novo, eu não sei se vai... Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Sim. Quando você teve esse start, assim, de... Nossa, realmente eu preciso dar um passo... O que foi que tocou no seu coração, assim, pra você fazer esse movimento? Pra vocês fazerem, né? A primeira, como eu disse pra vocês, sempre fui ambiciosa. Sempre quis mais. Mas eu percebi que eu tinha que sair da cidade quando eu fiz meu primeiro lançamento de curso. Quando você começou com infoproduto. Com infoprodutos. Isso foi em 2017. A primeira vez que eu pensei. Legal. Não, 2019. Quando eu pensei... 2019? É isso mesmo. Isso, no início de 2019. Antes da pandemia. Isso, antes da pandemia. Eu fui fazer uma aula ao vivo e pretendia abrir o carrinho, né, do meu primeiro curso ali, a primeira abertura, o primeiro lançamento. E quando eu fiz o ao vivo, a internet caiu. E eu lembro que ali, na hora que a internet caiu, eu lembro que eu fui pra fora de casa, assim, eu e o Bruno, a gente foi perguntando aos vizinhos se tinha internet, aquela coiseira, e 27 pessoas na live esperando eu entrar pra fazer o meu primeiro lançamento, eu achando que eu ia fazer uns 6 em 7, né, que é aquela esperança. Agora tinha 27 pessoas, mas a gente faz as contas, né, de que precisava de 100 pra fazer, não faz. Mas então ali foi o meu primeiro momento, assim, ó, eu não tenho recurso suficiente aqui. Essa foi a primeira vez que eu pensei em ir embora. Sim. E aí, quando eu recebi o primeiro convite de palestra e eu vim palestrar aqui em São Paulo, eu já fui embora pensando, eu quero vir pra cá. Porque aí, quando eu cheguei aqui, que eu vim 2.000 pessoas em um evento pra me ouvir palestrar, eu fiz a primeira palestra, todo mundo me elogiando, falando, gostando muito do conteúdo. Eu falei, gente, eu preciso estar nesse ambiente. E eu já gostava de São Paulo, né? Já curtia muito São Paulo, porque eu vinha fazer entrega de produto para os meus clientes aqui. Do artesanato em cobre. Do artesanato em cobre. A gente era meio doido. Aí o Bruno pegava, assim, às vezes bate e volta, vinha trazer os produtos só para conhecer o cliente. Comum na vida do empreendedor. Exato. E aí eu já gostava muito do ambiente aqui, que respira negócio. Nossa, é muito legal. Você vai na padaria, você vê alguém fazendo uma reunião, sabe? Então tem Não dá para desver. Não dá pra dizer. Eu sei que quem nasce aqui, né, às vezes tem uma percepção diferente, quer ir pro interior pra ter um momento mais de calmaria, mas acho que quando você tá nessa vibe de crescer, não tem lugar melhor do que uma cidade como essa aqui, que respira negócio. Verdade. E quando você olha pra tudo que você viveu, que você fala nessa história da trajetória, de vida, empreendedorismo, qual foi a decisão que você tomou nessa jornada empreendedora que na época era uma loucura, assim, meu Deus, isso é uma loucura, ou que alguém te falou que era uma loucura, e que hoje você olha e fala, nossa, ainda bem que eu fiz isso. Com certeza, produção de conteúdo. Porque quando você começou a produzir conteúdo? Eu comecei a produzir conteúdo em 2014. Pra info ou pro artesanato? Pro artesanato em cobre. E eu comecei pra mim, de forma despretensiosa, em 2017. Eu nem vendia nada, nem tinha intenção de vender nada. E aí eu tomei seriedade nisso no final de 2018, início de 2019 ali, eu comecei a encarar como uma segunda empresa. É a parte de infoproduto mesmo. Mas no artesanato em cobre, na hora que eu comecei a criar conteúdo, as pessoas, na cidade do interior, as pessoas me chamavam de blogueirinha, achavam loucura eu gravar um vídeo falando de um tacho de cobre, de uma caneca. Então, era muito fora do que as pessoas esperavam ali. Então, essa produção de conteúdo foi a primeira coisa que eu fiz, que eu senti que eu não tive apoio, que as pessoas não gostavam, inclusive. Você sentia aquela viragem? Chamava de blogueirinha. Os meus amigos, assim, até dentro de casa mesmo, né? Porque primeiro o hate dorme com você, né? Próximas. Então, as pessoas, elas falavam nesse sentido, sabe? Nossa, tava gravando vídeo, mas que doideira, pra que você tá fazendo isso? Não, mas você não formou em ciência da computação, você não vai fazer, você não vai seguir sua carreira. Então, tinha muito esse questionamento ali, mas isso foi todos os frutos que eu colho hoje
foram dessas sementes que eu plantei lá atrás. Lá atrás. Porque na época parecia que, tô plantando aqui, por que eu tô fazendo isso, né, gente? Exato. Tá acontecendo nada, né? Porque aí, é tanto assim que quando você foi apresentar a gente, você citou, né, que o artesanato em cobre, ele é o e-commerce do seu segmento mais reconhecido no Brasil. E isso é feito, resultado justamente daquilo que eu plantei lá atrás, de ter aparecido, feito stories, apresentado Foi pioneira, produto. né, nisso. Exato. Tanto que os meus concorrentes nunca fizeram, né? Nunca apareceram para fazer conteúdo, fazer vídeo. Então, isso destoou muito a gente. Nós, com 10 meses de empresa do artesanato em cobre, a gente recebeu o contato da Absolute, né? Que é uma multinacional, a vodka, né? A marca de vodka. Eles entraram em contato comigo. A primeira coisa que eles falaram no telefone foi: a gente amou o seu Instagram, a gente achou incrível os produtos. Então, eles não me conheceram no Mercado Livre, na Shopee, no Google, no meu site. Foi direto mesmo aí, né? eu tendo toda essa estrutura. Eles me conheceram no Instagram. E eles elogiaram exatamente isso. Talvez seja esse ponto que tenha me destacado em comparação aos concorrentes. Né? E aí, depois disso... Que é mais disso, uma vez identificar o que ninguém tava fazendo. Exato, começar a e fazer. É ali onde a gente não quer. É sair da zona de conforto. Hoje, assim, eu posso citar, por exemplo, o TikTok, né? Que o TikTok sai da zona de conforto para nós, para nossa geração, que não tá habituado com aquela ferramenta. E a gente não quer. Às vezes é um canal de podcast que você quer, que você precisa abrir e você ainda não abriu. Então, essas lacunas que às vezes a gente sabe que vai tirar a gente da zona de conforto e não faz, né? E não faz. E para ter um resultado diferente, para se destacar, fazer o que a maioria não faz. Exato. E eu falo, conteúdo gera demanda. Exato. Isso é muito legal, e tem uma coisa que eu quero que você traga, porque se você que está assistindo entrar agora no Instagram do Artesanato em Cobre, @artesanato em cobre, você vai ver o feed do Artesanato em Cobre. Só que quando você começou lá atrás, né, no começo de tudo, você começou fazendo o que você podia com o que você tinha. Então eu quero que você conte um pouco isso, porque às vezes a pessoa que está assistindo agora... mas a história da Geisa já chegou lá. A Geisa hoje, né, tem um império e tal. Pra mim é mais difícil, eu não tenho tanto recurso. Sim. O que você... Conta um pouco sobre esse começo, assim, da produção de conteúdo, de como eu comecei produzindo conteúdo da pior forma possível. Eu tinha um A5, que era um celular bem mais ou menos na época. E, como eu disse, eu e o Bruno, nós éramos de família extremamente humildes, né? A gente casou, assim, pra vocês terem ideia, gente, o pagamento do nosso casamento no civil, a gente pegou um dinheiro emprestado com um amigo pra ele pagar o nosso casamento e depois eu devolver o dinheiro. Eu não tinha dinheiro pra casar no civil. Depois Deus foi abrindo as portas, né? Meu pai me abençoou lá com o meu casamento e tudo. Sim. Mas esse início nosso, da nossa casa e tudo, a gente não tinha recurso. Então, o que eu tinha, eu fui num Topa Tudo, comprei uma mesa, paguei R$60. Nunca esqueço, eu tenho essa mesa até hoje lá no artesanato. Eu falo que ela é monumento, pra gente sempre lembrar de onde a gente saiu. Com 3 cadeiras, e era ali que eu fazia conteúdo, né? Então, eu não tinha os melhores recursos. E se eu for parar para pensar na minha vida hoje, eu tenho câmera, tenho microfone, tenho podcast, tem tudo lindo e maravilhoso. Mas se eu for fazer uma análise, eu ainda vou dizer que eu não tenho o suficiente para fazer o que eu quero. É isso, a nossa mente está sempre um passo à frente. Isso é visão. A gente não pode confundir visão com o presente. A visão é o que vai nos motivar a dar passos no presente. É o que vai nos motivar a executar o agora. Porque se a gente se prende na visão a ponto de me parar, de me fazer bloquear aqui, tudo que eu tenho, não estou criativa, eu não tenho recurso, eu não tenho aquilo outro, para poder fazer, você nunca vai realizar a visão. E a visão, ela nunca está concluída, porque ela vai expandindo, aumentando conforme você vai andando. Sempre tem um próximo nível. Então, essa parte de fazer com o que a gente tem hoje, e eu falo muito, né? Eu falo que o feito não é melhor do que perfeito. Perfeito é perfeito. Perfeito sempre vai ser melhor. E ele existe, esse padrão de perfeição, ele vai sempre existir na nossa cabeça. Mas o feito, ele é melhor que o não feito. Então, entre você fazer e você não fazer, é melhor você fazer com o que você tem hoje. E manter a constância nessa execução. Porque a gente pode até não perceber, mas a nossa vida não é a mesma de 5 anos atrás. Qualquer pessoa que está ouvindo aqui, com certeza, se fizer essa autoavaliação, vai perceber que avançou em alguns aspectos. Sim. E é isso. Então, assim, fazer com o melhor de hoje já é melhor do que há 5 anos atrás, sabe? Sim.
Então, acho que tem que ter esse equilíbrio aí de visão, de presença, de fazer com o melhor que a gente tem hoje, de continuar fazendo, porque você vai melhorando. Eu tava vindo pra cá e eu tava pensando sobre narrativas, né, histórias, né, que eu acho muito importante a gente estabelecer elas quando a gente vai falar de conteúdo, por exemplo. Eu tava falando, nossa, quando a gente posta, né, uma narrativa, isso é bom, porque ajuda a gente a lembrar aquelas histórias que eu tenho que contar quando eu tô num pitch, quando eu tô numa palestra, quando eu tô num podcast. Então, toda semente jogada num solo fértil, ela vai frutificar em algum momento. E é uma forma de você continuar avançando cada vez mais. Exato. Porque você vai revisitando aquilo que você fez, aquilo que você já avançou. Muito. E isso tanto na vida pessoal quanto nos negócios, né? Porque nos negócios você sempre tem um próximo nível. Exato. Você já está em uma trajetória de, só no artesanato, 12 anos, né? Uhum. O que você vê no mercado? Porque você atua ali no segmento do e-commerce, marketplace e tudo mais. Mas no mercado, de uma forma geral, assim, dos empresários, dos negócios, o que você acredita que mais mudou da época do começo para hoje? É porque o nosso padrão de qualidade subiu. O mercado ficou mais exigente. Ele se profissionalizou mais. Verdade. Então, a gente sabe que o mercado está mais exigente, o nosso cliente está mais exigente, ele já sabe perceber se aquela loja tem cara de fake ou não, mesmo ela não sendo. Então, esse padrão e essa exigência do cliente, isso avançou. A gente fica muito mais focado hoje em qualidade. A gente exige mais. Eu entro numa padaria para tomar um café, a gente já fica criticando tudo, reparando tudo. É verdade. Então, se a gente é mal atendido, a gente vai lá no Google e já faz uma reclamação. Se a gente é bem atendido, a gente vai lá e faz um elogio. Um elogio, um post. Exato. Então, assim, a Isa tá rindo porque eu sou esse tipo de pessoa. Não, gente, eu não tô rindo, não. Para com isso. Ela sabe, ela fala direto pra mim. Fala, você vai tomar tô café? Tô aqui fingindo um costume, tô segurando aqui, já tô entregando tudo. E ela falou que Mas o cliente é exigente, né? Então, por o cliente verdade. ser exigente, ele exige mais que a gente tenha uma postura profissional. Então, antes, a gente entrava, mesmo que fosse um negócio de renda extra, um negócio iniciante, a gente entrava com uma postura amadora. Sim. Hoje, mesmo que você vai começar do zero, você tem que iniciar aquilo ali com uma postura profissional. E eu falo que postura profissional... Não tem espaço para amadorismo não mais. tem. Em nenhum nicho, gente. Em nenhum nicho. É uma realidade. A gente fala, não vai sobreviver. Assim, é triste, porque eu sei que cada um leva um tempo, né, pra às vezes perceber isso, mas a postura profissional também não tem a ver com os recursos que nós temos. É sobre a seriedade que você encara o seu negócio, é como você lida com conflitos com o cliente, é como você resolve isso, é como você comunica isso com o seu cliente. Então, postura também não tem a ver com recurso. E sim como eu encaro isso, e como eu enxergo essa empresa e como eu tô caminhando e agindo aqui, né, com ela para entregar esse resultado pro meu cliente. Gente, eu convivo com ela. E eu tô aqui com o meu bloquinho aqui, ó, anotando. E sai, se a senhora não tá com bloquinho aí, tá perdendo, tá? Porque é aula. Você falou de negócios e é importante a gente trazer isso, essa visão que você tem de negócio como líder do seu negócio. Você tá há 12 anos com o artesanato, 12 anos aí no mercado, nesse mercado, né, que você atua. E quando você começou a empresa, quando vocês começaram, você e o Bruno, vocês eram quantas pessoas na empresa? Era eu, né, porque o Bruno, a gente fez um movimento assim, a gente começou do zero, nós dois trabalhávamos como CLT, com 10 meses de empresa, eu decidi sair do CLT e ir para o meu negócio para ganhar metade do que eu ganhava como CLT, mas porque eu sabia que aquele tempo era precioso para eu fazer o negócio escalar. 2 passos para trás para pegar impulso, exato, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E aí, a gente ficou, eu sozinha na empresa por 2 anos, até ela completar 2 anos de vida. Foi quando o Bruno, ele tinha um contrato, né? Esse contrato encerrou, porque ele era professor. E ele veio para a empresa que já estava consolidada e tudo. Então, ficou nós dois ali por uns 2 anos e meio de empresa. E aí, foi onde eu fiz a primeira contratação. E depois, quem foi o primeiro funcionário que você contratou? Qual o primeiro cargo? Foi o fiscal. Porque, aí o que eu vou contar, eu deleguei a coisa que eu era pior e que eu odiava fazer. Que era a parte fiscal, contábil. Eu odiava fazer isso e eu enrolava para fazer.
Então, eu sabia que era um gargalo que eu tinha. Então, deleguei isso e foi o que me possibilitou. Tanto que quando eu lembro direitinho, quando eu contratei essa pessoa, a gente vendia R$ 20.000 por mês. Na época, isso pra nós, gente, era uma fortuna. Era muito dinheiro. E a gente faturava R$ 20.000 por mês, eu contratei ela. Eu lembro que em 3 meses a gente já estava faturando 60 mil. Por quê? Deu um Porque salto, né? porque ela cuidou do que eu não gostava e eu pude brilhar onde eu era boa, que era nas vendas. Então, eu fui para o atendimento, eu fui para o conteúdo, eu fui para gerar demanda, eu fui ampliar canais. E aí, eu pude brilhar mais e a empresa crescer. E aí, foi começando a contratar outras pessoas. Pegou o insight, né? Pegou, né? O insight do negócio. E hoje você tem quantos funcionários? Vocês têm quantos Hoje funcionários? nós estamos com mais de 25 pessoas na equipe. 25 pessoas. Como a gente sabe que hoje isso é uma dor de muitos empresários, né? A contratação, existem várias Sim. discussões sobre isso. Mas olhando o que você vê no mercado, você tá aí, você ensina outros empresários, você palestra pelo Brasil e você tá o tempo todo imersa nesses negócios. O que você acredita que sejam hoje os maiores pontos que os empresários às vezes pecam quando o assunto é contratação, quando o assunto é liderar ali uma equipe? Sim, muito boa essa pergunta. A gente sempre fala que o principal erro é acelerar demais a contratação, porque o que a gente fala é demora a contratar e manda embora rápido. Ou seja, entende bem essa pessoa que você está contratando, faz um processo de contratação mais robusto, onde você tem vários pontos de contato com aquela pessoa, entende o perfil comportamental dessa pessoa que você está contratando, para depois você entrar com ela, fazer o onboarding, acompanhar. E se você vê ali que a pessoa não vai se dar bem naquilo... E é engraçado, porque assim, ó, quanto mais longo o processo de contratação, mais tempo a pessoa fica com você, melhor ela se desenvolve. Então, eu vejo que esse é um principal erro, contratar muito rápido, não ter esse tempo ali de conhecer a pessoa. E um segundo ponto é você achar que qualquer pessoa serve para qualquer cargo. Legal. Eu acredito muito que nós vamos brilhar mais se nós estivermos naquilo que nós temos mais afinidade. Não significa que nós não vamos fazer coisas que nós não gostamos. Eu trabalho há 12 anos, eu sou empresária, eu tenho 2 empresas e até hoje eu faço coisas que eu não gosto. Tem gente que, eu vou trabalhar com isso porque eu amo, então eu vou fazer só o que eu amo. Exato. Não Vai. Vai. Pra você realizar o que você ama, você vai ter que fazer muita coisa que você não gosta, né? Então, a gente vive essa realidade. Então, a equipe, ela entra muito alinhada com isso. Mas eles entram, né? Eu sabendo como é o perfil de cada um. Então, antes mesmo aqui da gente começar, a Isa tava ali e aí como que ela chama? A Adri. A Adri veio e organizou um negócio, ainda brinquei. Eu falei, isso é porque ela é colérica. Então, Verdade. ela conseguiu organizar, pensar numa solução. Então, acho que esses perfis comportamentais, a gente entender como lidar, porque eu vou te dar um feedback diferente do que eu vou dar um feedback para outra pessoa, porque eu entendo que cada um recebe de uma forma. Exato. Então, o líder hoje que vai cuidar da equipe, ou você que vai começar a contratar, você tem que estar preocupado como você vai treinar essas pessoas, até porque eles serão os próximos líderes, né? Então, hoje, todo mundo que entra na empresa, a minha conversa é essa, olha, você... A ideia é crescer, né? Você tem uma capacidade aqui de crescer e ser líder, então, tome isso como visão, porque se você se desenvolver a ponto de conseguir treinar outras pessoas, você vai ser mais bem remunerado, o seu currículo vai melhorar, você vai se tornar um profissional mais capacitado. Então, acho que os 2 principais pontos aqui, quando a gente está falando de contratação, é esse. É não acelerar a contratação. E o segundo é entender cada perfil. E para aquela vaga, eu preciso que tipo de perfil, que tipo de pessoa. Não é qualquer lugar. Não né? é, porque às vezes a pessoa não é que ela é ruim, é que você colocou ela no lugar errado, com as funções erradas, e aí ela não vai brilhar. E aí ela não performa, né? Quanto Exato. ela poderia se ela tivesse numa outra Se você me função. colocar aqui para fazer a contabilidade... Eu vou porque eu preciso do salário. Mas eu vou fazer tão bem quanto o Bruno faz? Não vou. Então, tem isso. Não é que a pessoa não vai fazer, ela vai se esforçar. Mas aí, você tá remando contra você mesmo, porque ela não vai performar. Contra aquilo que ela é boa, né? Exato. Muito bom, gente. Insights de empresária de bilhões, né? Você tá entendendo o nível. É isso, executar. Se você vê se você tivesse com a Geisa, sentado aqui com a Geisa de 10 anos atrás, o que você percebe olhando para essa Geisa de 10 anos atrás? O que você, Geisa, mais mudou?
Que eu Ou você acha que você não mudou, assim? Ah, eu não mudei. Ou, nossa, nessa parte eu acho que eu fiquei mais séria, ou eu fiquei mais do meu jeito mesmo. Como que você, o que você eu mudei percebe? muito, muito mesmo. A minha explosão. Porque eu Legal. sou uma colérica e eu era uma pessoa completamente explosiva. Tomava decisões e era aquela papum, vem, eu vou lá e faço. Muito executora. Eu comecei a ser mais diligente e ponderar mais as coisas, equilibrar mais as coisas. E, inclusive, eu atribuo isso à crescente das minhas equipes. Porque conforme eu fui contratando, eu fui tendo que aprender a ser mais responsável com o que eles estavam fazendo, na forma como eu estava treinando, educando primeiro as pessoas que trabalhavam comigo. Porque quando você é o presa, é você que faz, É você que faz, tem que ser explosivo mesmo, sabe? Tem que ir lá e fazer mesmo. É aquele rompante do momento que você Exato. viveu. Eu também vivi isso. Isso que você tá falando é muito real, muito bom isso. E aí, depois, você chega no momento que você fala assim, cara, eu já tenho que começar a ponderar mais, ser mais diligente com as minhas decisões. Eu tenho que ser mais estratégica. E a pressa é inimiga da perfeição, né? Nem sempre é velocidade. E eu comecei a perceber que eu não perdi a minha capacidade de força, porque eu era uma pessoa muito forte, só que eu confundia força e aplicava velocidade naquilo. Não, eu tenho que aplicar a força, mas na decisão certa, no momento certo, na hora certa. Então, acho que essa ponderância foi algo que eu fui adquirindo muito nos últimos anos. Eu percebo isso, assim, claramente, na hora de lidar com atrito, com conflito, com situações muito difíceis. Que vão acontecer. E muitas. Porque as pessoas acham que não vão acontecer, né? Pepino com a equipe, lidar com resolver conflitos entre equipe. E a gente trabalha isso, eu trabalho isso diretamente, né? Que eu sou o CEO lá dentro do e-commerce classe A. Então, lá eu cuido para que as estratégias sejam executadas. Então, eu lido direto com o meu time. E aí, para isso, eu preciso trabalhar muito bem com eles. Então, essa ponderância, essa diligência e essa temperância, assim, sabe? Das minhas estratégias e da forma como eu atuo, isso me deixou uma pessoa mais inteligente. Porque antes, eu confundia trabalho duro com trabalho burro. Trabalhar duro, eu sempre trabalhei, eu não conheço uma outra forma de trabalho a não ser o trabalho duro. Mesmo que eu tenha conquistado muitas coisas, eu ainda continuo trabalhando duro. Sim. Mas eu deixei o trabalho burro de lado. Que é aquele trabalho de só fazer e só executar e acordar e saber aquele checklist que eu tenho que fazer e ir lá fazer sem pensar, opa, e se eu mudar isso de lugar? E se eu parar de fazer isso e começar a dobrar o que eu faço aqui? Será que eu não vou ter mais resultado? Então, dedicar tempo analisando. Exato. Acho que essa temperança trouxe mais essa análise, esse poder analítico das coisas. Isso, com certeza, foi algo que mudou muito. Muito bom. Você comentou aí sobre o e-commerce classe A, né? O que fez você transformar, porque você já é uma empresária que já tinha sucesso, de tudo que você já pontuou aqui, transformar tudo isso em uma escola de e-commerce para ajudar outros empresários, direcionar outros empresários? Por que você sentiu de fazer isso, né? De ensinar para outras pessoas a trajetória? Eu sempre tive uma vertente de contribuir, assim, de compartilhar. Então, eu comecei isso de forma muito despretensiosa, realmente compartilhando free ali, aquela coisa de falar para os amigos. E eu era o bom colérico, né? Ele gosta de resolver problema dos outros, né? De si e dos outros. Então, eu criei várias marcas para vários amigos, criava tudo, deixava tudo pronto para eles, só para eles tocarem. E eu achava que todo mundo ia ter o resultado que eu tinha, né? Então, eu sempre gostei muito de ajudar outras pessoas. E as pessoas começaram a me perguntar, a me pedir, os meus amigos começaram a me convidar para palestra. Eu acho que eles até viram isso antes de mim. Eu agradeço muito a eles, inclusive, né? O Alex, o Diego, o Igor, que foram as 3 pessoas, assim, que mais me incentivaram nesse início para que eu começasse a ensinar de fato, a compartilhar com outras pessoas um método, o que eu tinha realmente feito para chegar naquele resultado. Então, acho que esse primeiro ponto, assim, de que eu já tinha aquele circo-tico, né, no coração de querer ajudar, de querer compartilhar,
E aí depois eu vi outras pessoas, né, que são esses meus amigos, me incentivando a realmente colocar isso como um business, como um negócio. E quando eu dei o primeiro passo, foi com mentorias, né, que é o método que você ensina, inclusive, que é começar, vamos testar ali com a mentoria, vamos... Sim. E eu lembro direitinho que eu abri 3 vagas de mentoria e eu vendi as 3 no mesmo dia. Eu falei, opa, tem um negócio aqui. O negócio é babado. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Eu nem sabia, né, que dava pra vender isso desse jeito e tudo. E aí eu lancei essas 3 mentorias, vendi. Que ano era isso? Isso foi em 2018, final de Legal. 2018. Foi dia 2 de novembro, eu lembro direitinho. Era Legal. finados. E ali foi onde o meu negócio começou. Dia 2 de novembro, dia dos finados, foi onde nasceu, né, a minha segunda Todo dia é empresa. dia de vender, gente. Exato, todo dia é dia de vender. Eu lembro direitinho disso e depois aí foi, né, ganhando aquela estruturação. Eu fui, né, pegando um pouco desse conhecimento que eu já tinha para ir, né, acertando essa segunda empresa aí também. Legal, muito bom. E hoje você também faz eventos presenciais, eventos próprios de vocês, da escola, palestras também. Olhando para os próximos anos aí do seu negócio, tanto do seu e-commerce, né, produtos físicos, tanto dos produtos mentoria, treinamento, Sim. etc. O que você aí projeta para o futuro? O que vocês projetam? Legal, muito bom. A gente tem umas visões tanto numéricas, né? Então, a gente tem metas numéricas, por exemplo, até o final do ano que vem nós queremos treinar 5.000 novas empresas, né? A gente tem esse número como meta. Nós já treinamos 6.000 até aqui, a gente acha possível dar essa acelerada aí até o final do ano que vem. Então, em números é isso, eu me prendo muito a isso. A gente é muito focado em resultado, tanto que eu tatuei até nas mãos aqui, né? Constância gera resultado, que é o meu lema de vida e tá nas mãos, porque mão sinaliza trabalho. Então, é a constância no trabalho que vai gerar resultado. Receba! Né? Então, é isso, constância gera resultado. Entendeu? Então, a gente tem essa visão, né, numérica aí de chegar nesse resultado, e a gente também tem uma visão geral, assim, de várias coisas que a gente quer realizar, lançamentos de livros que a gente ainda não fez. A gente quer ir para sair da zona de conforto, né, realmente se tornar aí top 5 reconhecidos no mercado brasileiro, de empresas que treinam outros e-commerces, outras lojas virtuais. Estamos caminhando aí para isso acontecer. Hoje, sim, tá no Gramado Summit, tá no Masterchef, Exato. tá no SBT, tá não sei aonde, entendeu? Assim, feliz isso. no simples. Feliz. No simples, né? Feliz é time, né? Happy é time. Exato. Muito bom, gente. Fala sério. Se deixar, a gente vai ficando aqui. Vai ficando toda a vida. Pra gente ir pro nosso encerramento, que já deixa aqui nos comentários, tá? Qual o maior insight que você teve até aqui? Porque eu já tive vários. Isso aí. E olha que eu convivo com ela, tá, gente? E ela entregou ouro aqui pra vocês. Ouro. Quero fazer um bate-bola aqui. Tá. Podemos? Podemos. Um erro que todo empreendedor precisa evitar. Um erro que todo empreendedor precisa evitar? Que você vê que as pessoas cometem muito. Nossa, muito boa essa pergunta. É porque, assim, tem vários, tá, gente? Não é que eu não me lembro. Tem uma listinha aqui pra vocês. Eu vou falar um, assim, que tá muito enraizado nos últimos dias, que eu tenho falado muito. Precificação. Legal. Porque se você não precificar correto o seu produto, o seu serviço, isso vai embananar lá na frente. Inclusive, em 2017, foi o maior erro nosso, assim, foi a precificação. E aí, desde lá, a gente moldou muita coisa para que a gente construísse uma empresa lucrativa. Então, acho que, principalmente... É legal porque você viveu isso e hoje você ensina a pessoa a não passar por isso. Exato. É porque, assim, o momento macroeconômico que a gente está vivendo no Brasil, que não tende a melhorar até o final, até o ano que vem, né? Que a gente tem essa mudança política. Isso, com certeza, vai abalar muito as bases das empresas que não construíram um negócio lucrativo. Então, a gente sempre pensa nisso. Então, precificação está ligado, né, justamente a esse poder aí de você conseguir sobrar mais no final do mês no bolso. Então, esse é um erro que o pessoal tem cometido bastante, que vale a pena revisitar e corrigir. Muito bom. Um livro que marcou sua trajetória. Meu Deus, vou lembrar o nome, gente. Simplifique. Boa. Simplifique, do Bill Hybels. É um livro de cabeceira. Leio sempre, dou de presente para várias pessoas, porque, inclusive, eu até dei pro Pablo. Verdade. Ele tem lá em casa. Maravilhoso. É verdade. A melhor decisão que você já tomou no seu e-commerce? No meu e-commerce, acho que fazer conteúdo. Produzir conteúdo. Boa. E a melhor decisão que você tomou como mentora? Como mentora, criar processos, estruturar, organizar.
Muito boa. Se você pudesse trazer uma frase que toda mulher empreendedora precisa ouvir. Você vai viver seus sonhos quando você parar de viver os seus medos. Essa frase é potente. É isso. Ela que me ensinou essa frase, gente. Eu levo ela por onde eu vou, porque é uma verdade mesmo. É uma realidade. É uma realidade. Entendeu? Muito bom, senhora. Temos aqui aquele momento de host da senhora. Quando é aquele momento que eu me lasco aqui, entendeu, gente? Tem alguma pergunta que a senhora gostaria de fazer pra mim? Com certeza. E, inclusive, eu vou fazer essa pergunta pra ela, porque eu e a Isa, a gente já é amiga. Não é tanto tempo, né, Isa? Tem o quê? 1 ano e meio que a gente é amiga? Desde que você mora aqui. Tem 1 ano e meio, né? desde que eu vim. Na verdade, a gente ficou amiga depois que eu vim pra São Paulo, né? Foi. Depois que eu já tava parece morando que é aqui. amiga, assim, de 50, desde a infância. Nunca, Quem a gente vê... nunca não foi amiga. Não tem essa Exato. opção, não, da gente nunca ter sido. Não, E não tem essa nisso- opção, não, da gente Não deixar de ser amiga. tem, não tem. E assim, nessa trajetória nossa, né, a gente se ajudou muito, acho que é muito legal isso, né, que a gente se ajudou, nossos negócios se complementam e tudo. E um dos grandes pontos, assim, desse ano pra gente foi, eu lembro que a minha primeira contratação foi eu delegar aquilo que eu não gostava de fazer. Verdade. E esse ano eu me vi num momento onde eu precisava delegar uma coisa que eu gostava de fazer. E que você é muito boa fazendo. E que eu era muito boa, que era as vendas, né? O processo de vendas ali dentro do meu negócio. E aí, gente, eu fui buscar a melhor pessoa para treinar a minha equipe, para criar um ecossistema ali, né? Onde essas coisas acontecessem. E eu busquei essa ajuda com a Isa. Eu falei, Isa, eu quero sair. Né? Na verdade, eu não queria, né? Porque eu gostava, ficava me segurando ali. Mas eu falei, quando eu sair, eu vou poder brilhar mais nas outras partes, né? Então, eu queria que, né, você compartilhasse com a gente, igual você fez com a gente lá, né? Todo esse processo, né? Tá formando um time, assim, faca na caveira. É isso. Que eu descobri que vende mais do que eu, melhor do que eu, entendeu? Falei que você pode ficar tranquilo. Tudo Você é muito boa em mostrinho. venda, você é vendedora na veia. Mas o seu time de vendas vai ficar melhor do que você. Aí é Exato. maravilhoso. E eu queria que você compartilhasse um pouco, assim, como que você trabalha isso, né? Com as empresas, igual você trabalhou lá Sim. Com a gente, vem trabalhando aí com o nosso time. Muito bom. Isso é muito legal você trazer isso, porque muitas vezes, como vendas é o que mexe o ponteiro, a mentora, a empreendedora que é eu presa, que não era o seu caso, porque você já tinha ali mais pessoas no seu time, mas isso é uma coisa que é muito comum quando a pessoa está iniciando, e vocês estão vendo aqui que quando a pessoa já está avançada, ela também passa por isso. Porque é uma coisa que você gosta de fazer, que você é boa fazendo, só que quando você tem tempo para você literalmente dedicar em outras frentes, né? Abrir mais frentes do negócio, aquilo toma uma proporção. Então, assim, nossa, Isa, minha empresa tá muito boa, que era o seu caso. Minha empresa tá muito boa, tá maravilhosa. Mas a gente pode ir para um próximo nível, a gente pode crescer e escalar cada vez mais. Então, quando a gente traz uma pessoa para o nosso comercial, para essas vendas, a gente trabalha isso que você prega e faz muito bem, que é criar um processo que não dependa do especialista. Porque muitas vezes o especialista, ele fica nessa rotina do contato com o cliente, e isso a gente não vê. Que às vezes, eu imagino que hoje, como você viveu essa mudança, nossa, quantas coisas a gente faz no dia a dia que tomam tempo. Então, esse trabalho de treinar, de construção do time comercial, é para deixar o especialista fazer aquilo que ele também é muito bom. Porque no seu caso, você é muito boa com vendas, mas tem gente que não é. E fica insistindo, às vezes, em ficar ali sem saber fazer, sem ter um método de vendas, que não era o seu caso, porque você já tinha ali uma forma de vender, mas sem saber vender e, ao mesmo tempo, perdendo tempo com aquilo ali. Então, a gente entra realmente para capacitar ou o time comercial, se a pessoa já tiver alguém ali no comercial, ou criar esse processo comercial. Então, são 2 formatos. A pessoa não tendo a inteligência de vendas, que não era o seu caso, você já fazia as vendas, já acontecia, mas trazer autonomia. Então, a gente faz um processo de treinamento para que a gente comece primeiro descentralizando, de forma gradativa, e viva o que você vive hoje, que é ter essa autonomia do seu comercial que tá brilhando, gente. Brilhando. Inclusive, até um feedback assim que é... Porque naturalmente, eu sou boa para vender, então eu mesma vou treinar a minha equipe. Eu não quis isso desde o início. Eu já fui logo buscar. Isso é verdade, porque você é boa com vendas. Eu poderia ter falado assim, eu vou treinar. Mas eu queria sair exatamente porque eu sabia que eu ia estar enviesada.
Porque eu percebo, assim, que quando você treina, igual você tá treinando lá o nosso time, eu vejo que você tem muito o método, o passo a passo, todo o processo desenhadinho para elas acompanhar. Cada situação lida de uma forma. Então, acho que isso é importante pra gente reforçar aí pra quem tá pensando em estruturar esse time, pra realmente delegar. Porque senão fica muito enviesado e você só corrige ali, só pontua, né? Igual a gente troca ideia direto. Sim. Então, eu vejo que isso foi um ponto muito positivo. E, gente, na última imersão presencial que eu fiz, eu arrepiei, assim. Porque enquanto eu tava fazendo pitch, eu e o Bruno, a gente tava fazendo pitch e eu olhei pro meu time comercial, assim, eles estavam assim, ó. Vidrados. E eles olhavam a reação das pessoas ouvindo o nosso pitch. Eu falei, gente, que incrível isso, sabe? E tudo método, né, da Isa e mérito desse treinamento que ela faz com o time. Então, parabéns. Tô muito feliz com os resultados, muito feliz com os resultados de vocês. E é legal porque, como vocês viram, é uma empresa que já estava no mercado, que já tinha muito resultado, que já estava numa crescente, mas tudo aquilo que é bom pode melhorar a gente pode melhorar cada vez mais. E isso é uma coisa muito legal, porque a gente é muito próximo. Eu já comprei mentoria da Geisa, nós somos amigas, mas ao mesmo tempo também a gente tem muita parceria de trabalho. Exato. E isso é uma coisa que não é comum. As pessoas muitas vezes não valorizam quem tá perto. Muitas vezes querem de outra pessoa que tá longe, quanto às vezes, na verdade, próximo de você tem alguém capacitado. Que tem uma peça ali pro seu quebra-cabeça. Pra mim foi uma honra. Viu, gente? E paga. Porque não é porque é amigo também precisa sobreviver. Para com essas tem empresa. Permuta, tá? Para de ser doida. Para de ser doida. Pra mim fazer permuta vai aqui cobra, manda pro Serasa se não pagar. Tem contrato, entendeu? Deu uma finalizada assim, entendeu? Muito bom, muito bom. Tem mais alguma pergunta, senhora, ou é essa? Brilha demais. É isso, acho que... É isso? Acho que eu vejo, assim, um ponto... Um dia mesmo marqueteira dela, entendeu, gente? É assim, esse é o nível de... Só vem, gente, vem pra mesa, só entendeu? vem acho que essa o negócio mesa é babado. Senhora, gente, não precisa nem falar, né? Maravilhosa. Eu juro que eu me segurei. Eu mantinha a postura. Bota aí nos comentários se eu mantinha a postura de host, entrevistadora, assim, né? Porque se deixar, gente, pôr o pé pra cima aqui, vai nível... trocando... Mas, de verdade, obrigada. Muito obrigada por você ter vindo. Muito obrigada mesmo. Você sabe o quanto eu te admiro. Eu quero falar isso aqui publicamente. O quanto eu te admiro como pessoa, como mulher, como esposa, como profissional. Obrigada, de verdade. Você é uma das pessoas que... mexeu com a Geisa, mexeu comigo, gente, entendeu? É nesse nível. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso podcast. Deixa aí sua rede social para as pessoas te quem quiser acompanhar, ó, Geisa Alves AC, e quem quiser acompanhar o Artesanato em Cobre, o @ e a escola, né, de e-commerce classe A, e-commerce classe A. Facinho, gente, de Geisa Alves AC, Artesanato em Cobre e escola e-commerce classe A. É isso. Fechou. Tchau, Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um beijo e até o próximo episódio.